Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 15 milhões de brasileiros sofrem de doenças raras. 80% dessas doenças são de origem genética. Outras resultam de infecções, alergias e causas degenerativas. E tem ainda as adquiridas. O conhecimento médico e científico sobre doenças raras ainda é escasso no Brasil. Agilidade no diagnóstico e rapidez no atendimento constituem grandes desafios para os doentes. Fibrose cística, epidermólise bolhosa, doença de Fabry, ataxia, esclerose lateral amiotrófica. Essas são algumas doenças já catalogadas como raras. Segundo os especialistas, no total são mais de 8 mil doenças que podem comprometer a saúde da população. O programa Inclusão vai mostrar tipos de doenças raras que são negligenciadas pelo Sistema Público de Saúde. Entre as 8 mil, o SUS reconhece apenas 25 e fornece medicamentos somente para 12 delas. Doenças raras e negligenciadas. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. 4 pessoas da mesma família e com idades variadas, moradoras de Brasília, sofrem de uma doença rara e degenerativa chamada de ataxia. A bisavó, o avô, a filha e a neta estão com partes do cérebro e do corpo comprometidas. A doença já provocou, em alguns integrantes dessa família, desordem neurológica, afetou a coordenação dos movimentos musculares, comprometeu a fala, provocou cegueira e paralisia. A vítima mais nova, Milena, uma menina de 6 anos, há 1 ano, encontra-se em estado vegetativo. São 4 gerações afetadas por uma doença que ainda é negligenciada no país, apesar dos esforços de entidades que lutam pela assistência e tratamento dos portadores de doenças raras. Ao todo, incluindo os familiares que moram em outras regiões do país, são mais de 60 pessoas que há mais de 50 anos vivem com as sequelas de uma doença que não tem cura e que ainda é difícil de ser diagnosticada. Mariana tem 24 anos e descobriu aos 18 que é portadora de ataxia cerebelar. Na época, ela procurou um médico em São Paulo para descobrir por que estava enxergando tão pouco. Lá, foi orientada por um especialista a fazer o exame de DNA que constatou que a perda da visão já era consequência da ataxia. E o que aconteceu de lá para cá? Como é que tem sido a sua vida e a sua saúde? O que está comprometido? É comprometida a minha visão, né? Que eu estou enxergando muito pouco. Coordenação também, não tenho quase nada. E o equilíbrio, né? E assim, aí implode isso, eu fico muito dentro de casa, né? Eu não saio. Porque para me sair eu dependo de alguém, né? E não tem... porque aqui em casa somos 3, né? Que tem a doença. E só minha mãe para cuidar dos 3. Então fica muito pesado para ela. Mariana sabe tudo sobre a doença que, além dela, vitimou sua filha Milena. Já sei assim como é, né? Porque é uma doença que ela vai agravando, né? Não tem cura, não tem nenhum tratamento, assim, que possa amenizar, que possa retardar esse processo. É só Deus mesmo. Milena tem
tem 6 anos e está na fase mais crítica da doença. Não anda, não fala, não enxerga, respira com a ajuda de aparelhos, se alimenta por sonda. Recebe assistência 24 horas da enfermeira e o carinho da avó materna. Eu acompanho, né, e faço questão de cuidar dela. Para mim é um prazer, né? Para mim é maravilhoso poder fazer isso. E não é... Eu falo para a Milena, de vez em quando eu chego para ela e falo, olha Milena, você é um presentinho que Jesus me deu. A vovó te ama, a vovó ama cuidar de você. Então eu estou sempre falando isso para ela, né? E é verdade, e ela sente. Milena nasceu de parto normal e aparentava ser uma criança saudável até os 2 anos de idade, quando a doença começou a se manifestar. A médica Denise Bonfim, neurologista infantil com especialidade em ataxia, foi quem fez o diagnóstico e cuidou da menina por 3 anos no HMIB, Hospital Materno Infantil de Brasília. Quando ela chegou para nós, ela caminhava com dificuldade. Ela tinha uma marcha já alterada, ela já tinha... ela falava com dificuldade. E foi interessante que ela chegou com 3 anos e meio e com 4 anos nós a colocamos na escola. Mesmo sabendo que ela não iria seguir o curso de escolaridade habitual de uma criança. Então, ela teve a oportunidade de passar 1 ano e meio no ambiente escolar. Porque, na verdade, nós construímos uma proposta, mesmo sabendo que a condição que ela apresenta não tinha cura, dela ter a oportunidade de viver com qualidade de vida durante o período que ela ainda estava apta. O quadro de saúde de Milena se agravou tanto que ela acabou ficando internada na UTI do hospital por mais de 1 ano. Ela ficou um intervalo de mais de 12 meses em processo de internação, porque devido à dificuldade de deglutição, propicia a ocorrência de pneumonias aspirativas, que é o alimento que vai para o pulmão, e isso muitas das vezes leva o paciente a tempo de internação em UTI. Foi o que aconteceu. Ela ficou praticamente todo este período internado em UTI. Com o passar do tempo, a médica avaliou que o melhor para Milena e para toda a família seria a volta da menina para casa, desde que fossem usados recursos e aparelhagem de uma UTI. Como é que vocês conseguiram essa home care? Eu me deparei com tudo isso, com toda essa dificuldade. Na primeira vez a gente perdeu a causa, né? Aí a gente entrou com recurso, eu encontrei um estagiário, o Wellington, muito assim, apaixonado pela causa, pela profissão, e ele realmente foi decisivo, né? O interesse dele foi decisivo para que a gente ganhasse. Nós ganhamos, mas eu falei para Deus, Deus, se houver recurso, eu não aguento mais dar um passo em direção àquela está na tua mão. E graças ao Senhor, já tinha esse projeto, né? Interesse de pessoas que já vinham batalhando por isso há muito tempo, e a Secretaria de Saúde logo abraçou a causa e coincidiu, e a Milena, apesar dela ser nova, porque tinha crianças com 10, 12 anos de internação em UTI, a Milena tinha 2 anos e ela já foi uma das primeiras. A doutora Denise Bonfim diz que a ataxia é a perda da função do cerebelo, uma parte do cérebro responsável pela coordenação dos movimentos dos olhos, da fala, da deglutição e do andar. A doença não tem cura. O tratamento para a ataxia é possível, contudo, não há possibilidade de um tratamento com o tratamento para a cura. Uma vez que há o diagnóstico de ataxia hereditária, não há cura. Clinicamente falando, a doença não tem cura, né? E eu sou bem consciente disso, que por estar acompanhando a Milena e alguns casos na família de gente que já faleceu, né, por conta dessa doença. Então, nesse sentido, eu sou consciente de que como ela é uma doença que ela é degenerativa, né? O quadro vai piorando. Então, clinicamente,
não tem uma perspectiva muito boa, né, clinicamente. Mas a gente tem esperança, né? Seu Francisco é policial militar aposentado, pai da Mariana e avô da Milena. Há 12 anos, também recebeu o diagnóstico da doença. Apesar do tratamento que faz para amenizar os danos causados pela ataxia, seu Francisco está pessimista. A doença não tem como você amenizar, né? Então, eu não sei se descobrindo antes é melhor, depois, porque ela vai se agravando de qualquer forma, não tem remédio. O presidente da Associação Beneficente em Prol de Portadores de Ataxia, Eduardo Rodrigues, diz que fundou a entidade para ajudar principalmente a família dele, que sofre há décadas com a doença. Ele é tio de seu Francisco. A nossa associação é uma associação familiar, não é profissional. A gente trabalha numa cidade como Brasília, nós temos gente espalhada em tudo quanto é lugar e nós lutamos no sentido de fazer a inclusão dessas pessoas. Tá? Essa inclusão envolve a questão médica, envolve a questão social e envolve principalmente a atenção. Essas pessoas, elas se isolam pela própria doença, elas tendem a se isolar. E isoladas, elas perdem força. E a nossa associação tem o objetivo de trazer essa força para elas. Tá? Principalmente da questão da interação familiar, da interação social. À medida em que vai se somando gerações nessa família, os indivíduos que vão chegando, eles têm mais chances de evoluírem com um fenômeno que é conhecido como fenômeno de antecipação, onde a carga genética ela se torna mais intensa a ponto das manifestações se fazerem presentes antes do fim da primeira década de vida. A equipe do programa Inclusão foi à casa de outro paciente que também tem ataxia. Um jovem que ainda não completou 30 anos, mas que já está com a doença em estágio avançado. Apaixonado por um time de futebol carioca, o rapaz, apesar de ter perdido quase toda a visão, não perde uma partida do jogo pela TV. O diagnóstico da doença veio tardiamente. Segundo a mãe dele, desde criança, ele já apresentava alguns sintomas, mas nenhum médico foi capaz de identificar e diagnosticar como ataxia, doença rara e de origem genética. Tá namorando? Não, por quê? Tem 10 anos. Você tem isso aqui. Eu não consigo ser graça pra mulher, não. Breno está perto de completar 30 anos e desde os 3 vem perdendo lentamente a visão. Não consegue se locomover sem a ajuda da mãe e fala com grande dificuldade. Ele é portador de ataxia, herança genética que herdou do pai. A mãe do rapaz diz que desde pequeno, Breno reclamava que pouco enxergava. Aos 3 anos de idade ele vem perdendo a visão assim gradativamente e sem oftalmologista nenhum dá diagnóstico. Não tem nada. Quando ele foi fazer o primeiro ano do 2º grau, ele foi estudar mais longe de casa, né? Aí ele falou, não estou enxergando. Aí minha mãe ia colocar ele no ônibus, minha mãe, como ele volta? Eu falei, ele se vira, ele está enxergando sim, ele está de gracinha. Porque não conhecia a doença, né? Somente aos 18 anos, após passar por uma bateria de exames num hospital de Goiânia, o rapaz teve o diagnóstico da doença. Aí eu voltei, ele fez a bateria de exame. Quando ele disse, mãe, ele não tem nada no olho, ele tem uma doença genética. Alguém na família tem isso, pode procurar, bisavô, tataravô, não é no olho e ele vai perder a visão. Como é que é a rotina do Breno? Ele faz acompanhamento no SARA, né? Porque realmente os médicos dizem que não tem remédio para ela, não tem cura, né? Não tem investimento do governo, né? Não é reconhecida pelo Ministério da Saúde, onde eu vou, enfrento uma barreira, essa doença não existe.
Dona Mara Lúcia diz que o Ministério da Saúde não libera o medicamento que alivia as dores do filho. A moça falou, não libera esse remédio, essa doença. Não libera esse remédio para a doença dele. Aí ela falou, eu falei, por quê? Ela disse, não, esse remédio é para epilepsia. E a doença dele não é epilepsia e não é reconhecida pelo Ministério da Saúde. E eu falei, tudo bem. Aí fui no Ministério Público, né? Aí o Ministério Público me mandou para a saúde, me mandou direto para a saúde. Aí cheguei lá, no dia que o cara marcou para mim voltar, né, que eu entreguei a coisa do Ministério Público, ele falou, mãe, eu vou te explicar logo, para a senhora não ficar andando para lá e para cá. O Ministério Público administra as leis, não é? Toma conta das leis. Essa doença não é reconhecida pelo Ministério da Saúde. Como que ele vai liberar esse remédio para a senhora? Não tenho como liberar e nem ele vai liberar. Tá quantos anos, Bruno? Breno? 29. 29? Eu nasci no dia 5 de 84, às 5 horas, no hospital de Silândia. É muito difícil, né? Viver assim, sem ter uma perspectiva de melhora, considerando que a doença nem é reconhecida. É difícil, porque na primeira consulta do SARA eles já avisam, né, que não tem melhora, não tem controle, ela é progressiva, né, e não tem, é só um paliativo mesmo, não tem mais o que fazer. Mas ele faz acompanhamento no SARA, uma vez no ano a gente vai no SARA. Aí ele faz uma bateria de exame, ele é todo normal, mas a doença não deixa, né. E como é que é conviver com essa falta de perspectiva? É conformar, né? Acreditar em Deus e pronto. É difícil. É difícil para mim porque eu só tive ele, né? E ele tinha um sonho. Ele queria fazer direito, queria passar num tribunal, ele estudou para isso, ele tem um 2º grau, mas foi tudo jogado de água abaixo, né? Que tipo de ajuda a gente pode pedir agora para a senhora e para o seu filho? O que eu mais queria agora talvez seria uma pessoa para me ajudar, né? Cuidador. É um cuidador, seria o ideal, né? Assim, para estar pelo menos 2, 3 vezes por semana, que aí eu poderia até sair e resolver alguma coisa, né? Mesmo com muitas limitações, Breno tem consciência sobre a doença e entende tudo que passa ao seu redor. Mas quando fala do Flamengo, hein? Cadê a Pati? Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Não perca o próximo bloco. Está recheado de informações importantes. Voltamos já.